Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Escola de Oficiais. E hoje, sem muitas delongas, o tema de hoje é citação de pessoa jurídica. Eu estou aqui com Daniel Faião e Mauro Faião e hoje a gente vai bater um papo sobre isso, tá? A gente já vem conversando sobre outros tipos de citações aí, mas hoje é sobre pessoa jurídica. Isso, vamos tentar afunilar um pouco o tema para falar só sobre pessoas jurídicas, que é bem comum a gente pegar esse tipo de mandado. Certo. O Daniel normalmente sempre faz aquele apanhado pra gente no início, para situar a galera que está nos assistindo. Sobre Então, o que nós vamos conversar, né? Exatamente. Manda lá. Planejamentozinho danado aqui. Hoje nós vamos conversar sobre as principais regras para a citação da pessoa jurídica. Por oficial de justiça, por correio, por meio eletrônico. Quais são as dificuldades, quais são as melhores práticas para a gente resolver esse pepino, né? Que às vezes a gente se esbarra com alguma situação inesperada e não sabe muito o que fazer. Vamos falar sobre a dificuldade de encontrar o representante legal da pessoa jurídica, teoria da aparência. Existem muitos mandados que são expedidos de forma desnecessárias, vamos comentar um pouco sobre isso também, mas o nosso foco, diferente de outros vídeos, como você já falou, né? Primeiro cardzinho vai rolar por aqui, que já existem outros vídeos que falam sobre comunicação processual, mas hoje vamos mergulhar em pessoa jurídica. Foi um dos primeiros vídeos que a gente fez, foi acho que descomplicando as comunicações processuais e a gente falou sobre tudo. Esse é comunicação. antigo, viu? Foi no dia que esse bicho aqui, ele não era oficial de justiça como é hoje, né? A gente falando um monte de coisa aqui. Meu Deus, E agora? pra onde vai? Eu sei que tá escrito, mas eu não tô ligado. Foi muito assunto, a gente juntou muita coisa. Por isso que a gente resolveu separar um tema assim, bem específico, que é mais fácil de conversar com os assuntos pontuais. E hoje eu já sou PhD disso aí, então eu trato muito facilmente. Então conta pra gente, Cleito, o que acontece hoje na prática em relação a pessoas jurídicas? O que é uma pessoa jurídica? E é uma pessoa jurídica, uma empresa. Inclusive eu tenho CNPJ, eu tenho uma empresa, eu sou um empresário. E você é uma pessoa jurídica? No meu CNPJ é. Pois Tem uma conotação diferente. Aí a gente vai, ao longo do vídeo a gente vai conversar, mas o empresário individual ou microempresário individual, apesar de ter CNPJ, eles fogem um pouquinho à regra nesse nosso assunto aqui. Então, eu tenho um CNPJ, logo você é tratado como pessoa jurídica? Nem sempre. Vamos conversar então sobre isso, veja só. Tô curioso, né? Tá vendo? Pois é. Maravilha. Você logo no início falou sobre os entraves que tem, né? Sempre tem entraves. Eu acredito que realmente tenha, porque assim, quando você chega numa empresa, quando o oficial de justiça chega numa empresa para fazer uma intimação, uma citação ou algo do tipo, todo mundo foge. Todo mundo não, a gente não pode Generalizar, né? Mas acontece muito. Eu não quero me responsabilizar, vai tu, fala você. Não, fala você. Acontece muito de os representantes das empresas não ficarem lá ou não estarem no momento que a gente vai. Eu acredito que essa seja a maior das dificuldades, porque quando o representante está lá e nos recebe de bom grado, problema resolvido. E tem bastante gente de boa fé, acontece bastante. Só que aqueles que não ajudam atrapalham demais. E talvez essa seja a preocupação da turma em o que fazer se ele não encontra o representante. Porque se o representante sempre está lá, a gente não tem nem o que discutir, né? Intimou, citou, resolvido o problema. O ruim é você chegar numa multinacional e procurar o dono da empresa, que o cara tá lá te esperando. Mas deixa eu perguntar outra coisa para você. Mesmo que o representante esteja lá, a gente chega na diligência e tal, eu encontrei. O oficial, eu deveria estar lá? Né? Porque a gente tem a modalidade dos correios, hoje em dia a gente tem site, e-mail, telefone, entendeu? É para fazer mais uma bagunça aqui no início desse bate-papo e a gente despertar curiosidades e tratar sobre esse assunto. Eu deveria estar lá ou deveria estar fazendo coisa mais útil para outros processos? Sim. É um dos grandes problemas hoje também, a quantidade de mandados. E de fato, já meio que respondendo esse comentário do Daniel, existem exceções para que a ordem seja cumprida por oficial de justiça por mandado. Está lá no 247. São poucos casos. Ação de Estado, quando o réu é incapaz, pessoa jurídica de direito público, né? Órgãos públicos em geral que estão envolvidos, mas não as empresas. Então, na prática, não deveria existir citação por mandado para a empresa. Só em último caso. Caso frustrado meio eletrônico, caso frustrado o correio. Então, o oficial de justiça, na verdade, em tese, não deveria estar lá fazendo isso.
Aí podem até perguntar, mas na execução não tem a citação e a penhora? Tem, mas a gente já discutiu também sobre isso, desmembrar. A penhora, ela obviamente que vem depois da citação, mas a citação pode ser feita por correio, pode ser feita por meio eletrônico, até porque a penhora não necessariamente vai ser feita por oficial de justiça, já que a gente tem também os meios eletrônicos, os meios preferenciais, que não é o oficial de justiça lá dentro, elencando os bens, que também foi outro tema que a gente já abordou. Sim, a listinha, né? Aí, em resumo, na prática, não era para ter quase mandado para a gente citar a empresa. Você está falando do mandadão, né? Mandadão. Aquele, poxa, a gente podia combinar de fazer um hashtag fora mandadão, né? Alguma coisa, ninguém gosta desse mandadão. Poxa, faz a citação, separa, faz a citação, pessoa física ou jurídica, o que for, e depois segue com a penhora, se for o caso. Vai para a ferramenta eletrônica, aquela coisa toda, que a gente não vai nem mergulhar nesse assunto aqui. O que vocês acham, hein? Fora mandadão? Será que cola? Se colar, já bota aqui. Pois é, então, além disso, né, de ser uma exceção, a atuação do oficial de justiça em geral, mas principalmente com pessoa jurídica, a gente tem hoje a previsão de que vai ser tudo por meio eletrônico. As empresas têm a obrigação também de se cadastrar no sistema eletrônico do judiciário para receber as comunicações processuais. Porém, isso ainda não aconteceu na sua integralidade. Órgãos públicos já estão em grande parte cadastrados, algumas empresas também, isso vai depender de cada estado. Aqui já começou, mas ainda está um pouco lento, porque aqui a gente não usa o PJE, que é o sistema padrão, né, do CNJ, a gente usa o SAGE. Então é um pouco mais difícil integrar, né, a comunicação do sistema, que tem que ser um só, que é o sistema do CNJ. Mas cada estado usa o seu ainda, né? Ainda tem sistemas próprios que funcionam. Mas, enfim, resumindo, na prática as comunicações já deveriam ser todas por meio eletrônico, independente do tipo da empresa. E quando não é possível, era para ser por correio. E aí acaba havendo muito mandado e a gente precisa saber como é que eu cumpro. Eu sigo a regra do oficial de justiça, eu posso usar a regra da comunicação eletrônica, eu posso usar a regra dos correios, quando eu recebo um mandado que deveria ser pelos correios. Então a dúvida gira em torno disso. Claro, quando a parte não está lá, né? O representante legal não está lá e dificulta um pouco. Mas quando a parte legal não está lá, significa que você já foi até lá, para constatar isso, né? Sim. Mas antes de você ir até lá, aí é o que me vem a pergunta, se não poderia ser feito por meio eletrônico ou por correio, né? Eu fiquei com essa dúvida agora porque como vocês falaram, né? Às vezes o entrave, como até o Daniel falou, em relação, você chega numa multinacional e, na grande maioria das vezes, quiçá obviamente, a pessoa não está lá para poder lhe atender e bater um papo com você. Então, por que não fazer isso por meio eletrônico? O que impede isso? Cara, às vezes receio, que é a falta do procedimento, e às vezes a boa vontade de quem expede os documentos. Porque lá no despacho do juiz, normalmente ele diz, cite-se, intime-se. Ele não vai determinar ali em regra, ele não vai determinar ali a forma. E ele vai para a secretaria. Sim. Então, às vezes um pouco de conhecimento da equipe dos cartórios, às vezes um pouco mais a cultura local, ou de repente um pouco do avanço da tecnologia para coisa... A gente está nesse meio de transição ainda, pós-pandemia, ou finalzinho de pandemia, alguma coisa assim. Então eu acho que precisa da boa vontade, precisa da nossa categoria tentar de alguma forma instruir os cartórios, através de uma administração, coisa assim, ou regrar mesmo pela corregedoria. Porque às vezes para você virar uma chave, às vezes demora, porque a equipe interna precisa também sair um pouco daquilo que ela já está acostumada a fazer. Sim. Então, olha, o mundo mudou para o judiciário, né, porque o mundo já é assim há algum tempo, e a gente precisa dar uma melhorada. Então, basicamente, na minha opinião, acho que falta isso. Um pouco de incentivo normativo e alguma capacitação interna, alguém que chegue lá e determine, a partir de agora vamos fazer dessa forma, ou às vezes o próprio oficial de justiça, que está com uma pilha gigante de mandado, dizer assim, poxa, você está mandando eu ir para uma empresa que ela poderia receber esse mandado por correio, receber uma carta, e você está mandando que eu vá lá. Olha, eu tenho uma pilha desse tamanho, eu tenho outras prioridades. Tenta mandar isso aqui por carta primeiro, se frustrar, depois me devolve que eu vou.
Claro, eu falei isso de uma forma lúdica, né? Mas Sim. isso é o oficial de justiça explicando. Isso é uma Sim. certidão bonitinha. E não estamos recomendando que ninguém devolva ou deixe de cumprir mandado. Mas às vezes a pessoa está louca, com 100, 200 mandados no mês, e precisa resolver aquilo. E está vindo uma chuva de mandados. Então, poxa, qual que seria a ordem prioritária? Será que nesse caso cabe correio? Não chama o oficial ainda não. Cabe e-mail eletrônico? Não chama o oficial ainda. Será que eu tenho aqui uma pessoa jurídica? Uma empresa que tenha um site na internet? Será que lá Contatos, né? Será que lá tem um telefone, um e-mail, alguma coisa assim? A parte interessada, obviamente, ela deve fazer essa pesquisa e já informar nos autos, né, petição inicial. Falando sobre isso, olha, a gente vai conversando, vamos lembrando. A gente já conversou no outro vídeo, que a gente fala com os oficiais de justiça e os advogados, justamente sobre essas informações na petição inicial. A edição vai colocar aqui um cardzinho, depois você dá uma olhadinha lá se quiser, e manda para os seus amigos advogados. Então, o que a gente está falando? Por que isso ainda acontece? Né? Pronto, eu acho que por conta desse cenário. Entendi. Porque me vem isso muito na cabeça, né? Você vai ter lá, como você falou, 200 mandados e poderia estar adiantando. Poderia. Tanto esses processos que chegam para você, esses mandados que chegam para você, poderia estar adiantando o decorrer deles de outras formas. Né? Que Sobretudo com pessoa jurídica. Exato. Porque o endereço é conhecido, eu consigo com muito mais facilidade encontrar um endereço eletrônico, eu não preciso fazer a citação pessoal do dono, do proprietário da empresa. Essa é uma questão muito importante, porque eu ia tocar depois nesse ponto. Deixa eu aproveitar o teu gancho. Puxa, então. A citação é pessoal, regra. Não há discussão sobre isso. Mas, às vezes, os colegas entendem como sendo uma regra absoluta. Citação é pessoal, citação é pessoal. Mas existem exceções. E aí é um dos casos que a gente vai discutir já já, a gente vai para a lei e eu vou mencionar. A pessoa jurídica de direito privado é um dos casos previstos em lei em que a citação não precisa ser pessoal. Existem alguns casos. Então, quando alguns colegas chegam e falam, olha, eu vou atrás do representante legal da empresa para garantir, para ter certeza absoluta que ele vai tomar ciência. Isso é desnecessário, porque a lei já traz essa exceção. Ela presume que o exercício da atividade de empresa é estruturada e que, sendo recebido por um gerente, por um administrador ou por uma pessoa que é responsável pelo recebimento de correspondência, já faz com que a finalidade seja atingida. Então, eu engessar e querer fazer somente na pessoa do representante legal, isso trazer uma dificuldade, isso vai atrasar o processo, nem sempre é saudável. A gente tem que saber, poxa, nesse caso aqui eu vou atrás do representante, por exemplo, é uma liminar, é uma coisa de urgência, eu vou insistir para ver se eu consigo atingir o objetivo mais rápido, tudo bem, mas no geral isso não é necessário. Então é uma coisa que acontece muito também. São os colegas procurando o representante legal, sem necessariamente a citação ter que ser pessoal, já que a gente está falando de empresa. E entra naquele procedimento mais demorado, que é a citação com hora certa, tentando localizar o representante legal que de repente está lá em Dubai, resolvendo o negócio da empresa, e não, então diga para ele vir aqui no dia e hora. E na pandemia? Não precisa. E na pandemia? Pois é. Como é que faz? Não Piorou. cita mais empresa, né? Porque as empresas fechadas ou só uma pessoa lá responsável pelas correspondências. Sim. Então, em tese, a gente vai ver já já, isso é válido. Não preciso me preocupar com isso. Mas eu acho que você perguntou também sobre a possibilidade de o oficial utilizar os meios eletrônicos, Sim. utilizar as regras dos correios. Exato, porque vocês já fazem citação por meio eletrônico sem ser pessoa jurídica. Então, por que isso não se empregar também na pessoa É jurídica? possível. Inclusive, eu acredito que seja mais tranquilo do que para pessoas físicas, porque existe uma flexibilização muito grande. A gente pode até falar de, antes do Código de 2015, a gente já usava a teoria da aparência. Ou seja, se uma pessoa que aparenta ser responsável por aquilo recebeu o mandado, recebeu a citação, é válido, desde que ela se mostre como uma pessoa responsável, se mostre um representante. E antes de 2015 a gente não tinha essa obrigatoriedade de cadastro, de e-mail eletrônico, foi lá em 2015 que a gente começou a regulamentar isso. Aí hoje, para poder validar mais a resposta à sua pergunta, a gente já tem atos do CNJ, resolução do CNJ 354/2020, que permite que
que tudo seja feito por meio eletrônico. A gente tem alteração do CPC em agosto de 2021, que transformou a citação por meio eletrônico como regra. Agora, essas Por conta da regras... pandemia, né? Incentivado pelos problemas decorrentes da pandemia. Sim. Mas que a lei do processo eletrônico já é de 2006. Lá atrás a gente já tinha essa previsão. E a gente veio se arrastando ao longo do tempo. E aí a sua pergunta, por que não o oficial de justiça se utilizar de meio eletrônico? Bom, a gente não vê nenhum óbice nisso. Tá? Alguns colegas têm resistência, a gente não vê, porque a lei valida isso, o CNJ valida isso. Agora, essas regras trazidas pelo CPC, é bom a gente lembrar que não são feitas para o oficial de justiça. Elas são feitas para a secretaria como um todo para que se utilize um sistema. Tanto que isso é automatizado. Tem que ter uma confirmação de recebimento, tem um prazo, é diferenciado. O prazo não é da juntada, o prazo ele começa 5 dias depois da leitura, é um pouco diferente. Mas tudo isso valida que nós utilizemos a ferramenta eletrônica, como toda a sociedade utiliza. E aí alguns vão criticar, alguns impugnam, e o direito é assim, as pessoas não aceitam determinados procedimentos quando não são especificados em lei. Mas aí a gente tem que lembrar, e aí eu te faço uma pergunta, Cleiton, para responder a sua pergunta. Qual é a finalidade de uma comunicação processual? Para que eu te levo uma comunicação processual? Para que eu possa ficar ciente do que está acontecendo. Perfeito. A finalidade de uma comunicação é dar ciência. Qual é a forma que eu vou utilizar? Meio eletrônico, correio. O oficial de justiça. Tem vários. O que o direito quer, o que o processo quer, é que o destinatário tome ciência. Sim. Se eu sou um oficial de justiça, eu confirmo a sua identidade. E volta aquele assunto de confirmação de identidade, que às vezes é complicado, mas confirmo sua identidade, confirmo que você recebeu. Comunicação é isso. É ter certeza que você, destinatário, recebeu a ordem. Se eu estou utilizando uma ferramenta eletrônica para isso, uma transmissão digital ou uma transmissão analógica, presencial, verbal, é meio que indiferente. E aí a gente vai falar aqui do princípio da instrumentalidade das formas. Não existe um procedimento simplesmente porque é importante ter um procedimento. Não existe a forma pela forma. Eu sempre utilizo essa forma para atingir uma finalidade. Nesse caso, te dá ciência. E aí a gente vai para o 277 do CPC já falando um pouquinho de lei. Resposta para você. Ao nosso ver, não tem nenhum problema. E quando a gente fala de pessoa jurídica ainda com meio eletrônico, em relação à confirmação de identidade, né? Poxa, obviamente a gente tem aquelas empresas muito pequenininhas que não tem um site ainda, um endereço eletrônico, mas empresas, na sua grande maioria, como quer estar no comércio, né? Pois é. Você vai lá e dá um Google, encontra a empresa e facilmente você já encontra o WhatsApp, já encontra o e-mail. O e-mail, em geral, também tem um domínio com o nome da empresa. Então, mais indícios para que você já está falando no endereço eletrônico correto. Então, mandei um e-mail. Por gentileza, me responda se recebeu o e-mail, acuse o recebimento. Não respondeu, tem o telefone, dá uma ligadinha lá. Olha, verifica lá o seu e-mail e fala para mim se você respondeu, consegui ler o arquivo, os anexos e tal. Isso é muito prático. Sim. Aí volto àquela pergunta. Deve o oficial de justiça ser responsável por isso? Tá? Não tem... Eu acho que eu não vou deixar uma resposta exata aqui, porque muitos vão dizer, não, isso aqui compete à secretaria. Outros vão dizer, já está na minha mão, não me custa nada fazer. Sim. Tá? Então, outros ainda vão dizer, eu tenho uma pilha de mandado tão gigante que, poxa, não faz sentido eu parar aqui para ficar enviando e-mail, fazendo pesquisa de endereço eletrônico. Tá? Então, isso ainda é uma interrogação e os colegas procedem da forma que achar mais interessante, obviamente, explicando para o juiz por que fez ou deixou de fazer. Presumo também que isso tem a mesma ligação com o fato de você não encontrar a empresa, se você pode fazer uma pesquisa também na internet. Pode, a gente tem a opção de endereço físico e endereço eletrônico. Lembra que o Mauro acabou de falar? Sim. A finalidade é transmitir a comunicação. É essa a ideia. Basta, de novo, né, que você saiba se você está falando com a pessoa certa e que você confirme se a pessoa recebeu a comunicação que você enviou. Sim. E o lance do e-mail, quando a gente para pensar na finalidade do e-mail, fica muito fácil. Uma caixa de correio. Para que serve uma caixa de correio? Para que serve e-mail? Receber correspondência. Receber correspondência. E essa é uma das previsões mais interessantes que a gente tem no CPC sobre pessoa jurídica. Eu posso fazer a citação
Eu posso entregar o mandado quando eu estou diante daquela pessoa responsável pelo recebimento de correspondência. E o e-mail é exatamente isso. É utilizado para correspondência eletrônica em todo o mundo. Basta eu ter certeza que foi recebido. Eu vi que você está muito empolgado falando de lei o tempo todo, então eu vou mandar direto ao assunto. Tá na hora. Me diga, o que diz a lei, Mauro? Antes de dizer o que diz a lei, eu preciso enfatizar que aqui a gente está falando sobre procedimento. Certo. A gente não está falando sobre direito, não é necessariamente sobre o processo. É um procedimento. E procedimento pode ser alterado. Procedimento é mutável. Eu não preciso necessariamente seguir à risca 100% da literalidade da lei. E esse é um erro que a gente comete às vezes. É pensar, poxa, a lei fala X, eu só posso fazer X. Não, eu volto para a instrumentalidade das formas, eu volto para o 277, que é o que diz a lei, que o juiz vai considerar válido um ato se, embora ele tenha sido realizado de um modo diverso, ele tenha atingido a sua finalidade. Então, como é que se realiza um ato por oficial de justiça? Através da leitura do mandado, da entrega da contrafé, da assinatura, do visto. Esse é o procedimento padrão. Mas, voltando, se eu faço isso através de um e-mail eletrônico, complemento por telefone, enfim, utilizo um outro meio que atinge a finalidade, está resolvido o problema. Aqui a gente está falando de nulidade. Inclusive, o 277 é um dos artigos que trata sobre nulidade. Então é bom sempre ressaltar isso. Existem momentos em que a gente tem que focar na literalidade da lei, que é quando a gente está tratando ali com uma garantia muito específica, no direito penal principalmente, onde existe uma grande possibilidade de prejuízo. Mas aqui, o objetivo é atingir a finalidade. E aí a gente tem basicamente 3 artigos importantes para a gente falar, que é do 246 ao 248. Primeiro, 246 fala que as citações serão feitas por meio eletrônico. Olha aí. Por conta de todos os princípios processuais, celeridade, efetividade, economia, enfim. Sempre que possível, meio eletrônico. O 247 traz as exceções, dizendo quando é que vai ser feito por oficial de justiça. Ele diz, olha, não pode ser por correio, não pode ser por meio eletrônico. E o principal que tem lá é, que a gente já discutiu, ação de Estado, quando o réu for incapaz, quando o autor requerer e for realmente um caso de necessidade e o juiz deferir. E veja, pessoa jurídica, quando é que vai ser efetivamente necessário um oficial de justiça lá para fazer uma citação? É raro, vai ser difícil o juiz deferir. E o 248, que é o artigo específico sobre o correio. E a gente já falou, né? Poxa, comunicação de pessoa jurídica, regra, meio eletrônico e correio. E aí o 248 traz a regra do correio. Não vai trazer a regra do oficial de justiça, porque o oficial é exceção, eu não preciso do oficial. Então, regra para comunicação de pessoa jurídica está aqui, meio eletrônico, correio. E aqui no 248 é onde ele permite, no parágrafo 2º, que esse mandado, veja, ele fala que é por correio, mas usa o nome mandado. Então, uma citação pelo correio, o mandado, e aí a gente coloca mandado entre aspas, pode ser entregue para um gerente, para um administrador, ou para aquela pessoa responsável pelo recebimento de correspondências. E aqui que existe uma grande crítica no 248. O que muitos dizem? Olha, esse artigo ele é para correio, não é para oficial de justiça. Muito embora ele use a expressão mandado, será válida a entrega do mandado. Porque o código não está preocupado, o legislador não está preocupado com a terminologia da palavra. O mandado aqui nesse sentido é ordem. Mandado, ordem. Pode ser uma carta, pode ser um mandado no sentido estrito da coisa que a gente cumpre. Inclusive, em outras partes do código, o CPC fala mandado também. E alguns entendem, não, se falou mandado é oficial de justiça. Não, não necessariamente. A gente tem que entender se ele está falando mandado, instrumento mandado judicial ou mandado de forma genérica, que é uma ordem, como é o caso. E aí o problema é esse. 248, alguns dizem, não, só se aplica a correio. Se for por oficial de justiça, eu vou fazer a citação pessoal através do representante legal. E aí a gente acha que é um uso indevido da literalidade. Porque a finalidade do artigo 248 é trazer menos burocracia e maior efetividade nas comunicações para pessoas jurídicas, que também se aplica a condomínios, mas a gente não vai entrar em condomínio aqui. Também é válido. E aí o que nós defendemos? Ora, se eu estou aqui com uma citação comum para uma pessoa jurídica,
que era para ir por meio eletrônico, que era para ir por correio, mas por falta de atenção, por falta de conhecimento, enfim, falta de cuidado, a secretaria fez o mandado e o oficial de justiça vai cumprir. Se essa citação pode ser entregue pelos correios na recepção, por que é que o oficial de justiça não poderia? Não é? Se o código permite isso. E veja, perceba que quando vai por oficial de justiça é ainda mais seguro do que pelos correios. Por quê? Porque o oficial certifica. O oficial identifica o funcionário, ele certifica se é o gerente, se é o administrador, vai pegar o nome. Claro, o correio também tem que pegar o nome, mas o correio não certifica, ele só pega um recibo. Então, se é cumprido por oficial por mandado, no sentido estrito, nós não vemos nenhum problema, tá, em entregar esse mandado para um responsável. A gente vai ter com isso o quê? Celeridade, efetividade e vai atingir o objetivo, que é levar essa comunicação. E qual seria o funcionário nesse quesito, né? Seria um gerente, um administrador, uma pessoa de RH, não sei. Tem alguém específico? Se pra fosse receber? o correio, se fosse o carteiro lá, com a cartinha dobradinha aqui, quem que o carteiro provavelmente iria procurar para entregar isso aqui? Normalmente é a recepção, né? É a primeira pessoa que a gente tromba numa... Se a gente colocar de forma genérica, é a pessoa responsável por receber as correspondências da empresa. Sim, entendi. Pode ser a recepção, às vezes o secretário, às vezes, enfim, alguém que esteja lá na secretaria, alguém que de repente passa, quando ele não está, sou eu que faço, sou eu que recebo. Olha aí a teoria da aparência antiga, se aplica aí também. Você pergunta, a pessoa da recepção não está no horário de almoço, saiu, não ficou ninguém substituindo, aí você vê de repente tem alguém lá, eu vou chutar, tá? Passa alguém do almoxarifado e você pergunta, não, é a pessoa que está lá, mas quando ela não está, eu recebo. Opa, já achei a pessoa. Daniel, então você está dizendo que a gente pode entregar a cópia para o cara do almoxarifado? Você pergunta. É comum você receber correspondências aqui nessa empresa? Sim, na ausência de fulano eu recebo. É ele mesmo. Entendi. Isso aconteceu muito na pandemia, falando mais uma vez. Os locais ficavam fechados e às vezes ficava só um zelador, uma pessoa lá justamente para receber correspondência. Mas quando chega um mandado judicial... Ninguém quer. Não. Mandado judicial com a justiça é com o dono. Aí cabe ao oficial de justiça orientar, fala, veja, neste caso aqui a lei permite que o mandado, e olha que o artigo fala mandado mesmo, usa o nome mandado, permite que seja entregue para um funcionário responsável pelo recebimento. Entendi. E sim, pode recair sobre aquela pessoa a responsabilidade de transmitir E ao se ele representante. recusar? Recusar, aí a gente está naquele problema genérico de qualquer recusa sobre comunicação processual. E qual é o efeito de uma recusa, Daniel? Basicamente nenhum. Nenhum? É ato unilateral do Estado. Eu entendi. Eu já estou com a comunicação, já estou lhe falando. A gente fala muito também que é um direito disponível, né? Você não é obrigado a ficar plantado lá olhando para mim e me escutando. Você pode estar puto comigo por alguma coisa. Falar, tá bom, me dê esse papel aqui e vai embora. A comunicação está feita. Aí de repente o juiz pode aplicar alguma multa nessa pessoa, ou a pessoa que esteja querendo embaraçar ali o procedimento, né? Entendi. Obviamente a gente está considerando que a gente já encontrou a pessoa responsável por receber a correspondência, ou o administrador, ou o gerente. Mas aí eu vou trazer uma pergunta que você não fez ainda. Mas e se eu estou falando com um outro funcionário da empresa que não tem essa função? Ele não é o gerente, não é o diretor, não é responsável por receber a correspondência, e nenhum desses caras está lá na empresa. E ele seria o único que iria receber, no caso. Eu só encontrei ali o cara da informática, o cara que faz manutenção dos computadores. E aí? Entregue para ele também. A gente está meio que numa área cinzenta. Eu estou forçando aqui um pouco. Segundo o CPC, na literalidade do CPC, apesar da teoria da aparência, eu acho que aí seria forçar um pouco demais a barra. Então, senhor cara da informática, quem é a pessoa responsável por isso? Quem é o gerente? Quem é o diretor? Quem é o proprietário? Quais são os horários mais adequados? Citação com hora certa, se for o caso. Me passa o telefone de alguém que eu faço por WhatsApp, por meio eletrônico. Tá? Mas não tenta forçar muito nessa pessoa, porque realmente ela não se enquadra numa dessas descrições em que o CPC colocou pra gente. Entendi. Sacou?
E até agora a gente está falando de CPC, né? Processo civil. O Mauro falou aqui artigo 246, 47, 48. E quando a gente faz citação de pessoa jurídica em processo criminal, a gente sai do CPC. Quantas você fez na vida? Fala a verdade. Dos meus 200 milhões de anos trabalhando nisso? Pois já é. Não lembro. Provavelmente nenhuma. Não lembro. Eu sei nunca que é uma fiz. situação bem rara de acontecer, mas ela é possível. Eu vou dizer o porquê, Cleiton. Manda. Porque pessoa jurídica, como regra, não responde à ação penal. Quem responde são as pessoas físicas dos representantes. Ela não é sujeito passivo legítimo para responder uma ação penal. Então, se uma empresa comete um crime, na verdade não é a empresa, é a pessoa do sócio, do gerente, é a pessoa física que vai receber a citação. Existe um caso, que eu me lembre agora, tá? Pode ser que tenha mais de um, que é no caso de crimes ambientais. Tá. Aí sim, pessoas jurídicas, empresas podem responder criminalmente. Então isso é uma exceção no meio de... É uma exceção. E eu nunca peguei nenhum caso de crime ambiental. Confesso que eu não conheço detalhes sobre a matéria. Isso aí a turma, os oficiais federais vão conhecer um Com pouco mais de certeza, perto, né? vai acontecer mais na esfera federal. Talvez por isso que a gente nunca tenha pego. Os processos de natureza de crime ambiental devem ser mais de natureza da Justiça Federal. Mas é isso, se a gente tem, vamos lá, presumindo agora que a gente pegue uma citação então criminal para uma pessoa jurídica, de direito privado, o Código de Processo Penal não trata sobre a matéria, ele é omisso quanto a essa questão. E como é que a gente faz com matéria de processo quando a gente não tem nenhum código? A gente usa o outro por analogia. Eu poderia usar o Código de Processo Civil, essa regra do 248, procurar um representante da empresa, um gerente, um administrador. Só que aí a gente está na esfera penal, né? Nesse caso não caberia então Correios, porque o CPC, Perfeito. aliás, ele não permite o envio de carta Tem razão. em processos criminais. Se não cabe os Correios, eu não poderia aplicar o 248 do CPC, que é um artigo próprio para os Correios, que permite que você entregue basicamente para qualquer um. Então, no criminal, é bom a gente ter o cuidado de ir no representante legal mesmo. E se não conseguir encontrar, hora certa. E a gente tem a previsão de hora certa. E ainda tem o e-mail eletrônico que penal. vem antes. Mas aí eu precisaria conseguir o telefone do representante da empresa ou o e-mail do representante da empresa. É possível. E também é possível. É possível. A gente tem que ter todos os cuidados por se tratar de uma ação penal, mas a gente tem já entendimento do STJ de que é possível a citação penal por meio eletrônico. Ainda mais de uma pessoa jurídica, que é um pouco mais tranquilo do que pessoa física. Entendi. Boa pergunta. Olha, a gente nunca tinha discutido isso antes. Penal, né? Foi aqui em tempo real. E aí, agora eu vou voltar pro CPC, porque eu fiquei pensando enquanto você estava falando sobre essa questão de localizar o representante legal, e você citou o meio eletrônico, né? De novo, você citou aí a questão do WhatsApp e tudo mais. Gosto muito. Mas, pois é. Mas e se a própria empresa, ou o representante da empresa, o gerente, enfim, seja lá quem for, exigir que seja pessoalmente? Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade porque comunicação é ato unilateral do Estado, lembra? A gente bate muito nessa tecla. Sim. Então, a forma como isso acontece não é o destinatário que define. E é importante falar, quanto a essa tua pergunta ainda, porque isso também se confunde muito. A parte não tem direito ao procedimento. A finalidade do procedimento, voltando ao 277, é a informação. O seu direito é receber a comunicação. Claro que eu não posso receber uma bolinha de papel, não posso receber um pombo correio. Tem que ser um procedimento Sinal de fumaça. minimamente previsto em lei. E a gente tem, né, o meio eletrônico, que é a preferência, o correio oficial de justiça. Então, se a gente estiver permeando por esses três meios e atingir a finalidade, está válido. O direito não é o procedimento, repito. O direito é a efetiva comunicação. Eu tenho um exemplo para isso daí. Manda. Recentemente aconteceu numa ordem de despejo. A gente está falando aqui de citação de pessoa jurídica, eu vou puxar um exemplo de despejo. E na ordem de despejo tinha a intimação prévia para que a pessoa desocupe lá o local de forma voluntária em 15 dias. Então eu fui fazer essa primeira intimação. Não consegui e-mail eletrônico, não consegui nada disso. É uma empresa gigante, um local muito grande, com alguns sócios.
Eu cheguei lá e encontrei a pessoa que administra a empresa. Pois bem, ela mesma, do telefone dela, ligou para o proprietário, apesar de não precisar. Mas ela mesma fez isso e me passou o telefone. Sim. Eu já tenho um indício muito gigante de que eu estou falando com a pessoa certa. Sim. A administradora da empresa ligou para o dono e eu ainda perguntei o nome completo, o CPF, aquela coisa toda, e confirmei. E aí falei, como eu estava em diligência, né, passei lá as informações para ele, estava no telefone dela, então eu não tinha mandado digital no telefone dela. Falei, olha, mais tarde eu te ligo e mando os detalhes. E aí eu fiz isso. E aí vem a pergunta da pessoa, Daniel, a gente não pode se encontrar pessoalmente não para você me explicar melhor? Eu, senhor, aquilo que eu lhe explicaria pessoalmente, eu posso lhe explicar agora. Me faça todas as perguntas que você precisa. E eu percebi que ele ficou meio... Queria tomar um café. eu achei que ele queria tomar um café Vou comigo. ganhar um tempo. Pois é, o senhor pode perguntar tudo agora que eu lhe respondo neste momento. E aí a coisa aconteceu, ele ficou meio transtornado lá, não quis saber, o senhor já me intimou, não foi? Já. Tem mais alguma pergunta que eu possa lhe esclarecer? Não tem não, meu advogado vai ligar para você. Então, olha, nem precisa que seu advogado me ligue, ele pode ficar à vontade, mas nem precisa, ele já tem acesso de tudo isso lá nos autos. Ele saiu meio aborrecido para lá. Às vezes a falta de conhecimento faz com que você fique... Porque, vê só, você se depara com uma pessoa que já vem com todo o procedimento previamente pronto, né? Já está ali com todas as instruções. Então, tudo que você fala, a pessoa rebate no bom sentido da palavra. Então, ele fica completamente sem ação, ele não sabe o que fazer. Né? É a pessoa tentando arranjar um jeitinho, tentando, Pra será fugir. que eu vou tentar aqui, por ali? Então, quando você conhece o procedimento, você mantém a conversa ali na linha, de boa, de forma cívica e tudo isso. Claro, claro. A questão é que, nos finalmente, ele não me ligou mais. Ele também não desocupou o terreno. Nossa. E é um terreno grande, gigante. E aí a história se desfecha de uma outra forma que não é aqui para esse assunto, para esse tema. Entendi. A gente tem que ter muito cuidado e sensibilidade na hora de conversar. Acho que a habilidade de comunicação conta demais para o oficial de justiça. A gente às vezes pensa que o cara tá lá querendo embaraçar ou que, enfim, tá de má fé, mas às vezes nem é isso. Às vezes é uma pessoa que não tem o devido conhecimento do processo, como o cidadão falou, meu advogado vai te ligar. A gente sabe que não tem necessidade nenhuma da gente entrar em contato com o advogado. O advogado vai tratar com o cliente. Então essas pessoas às vezes estão passando por tantos problemas em relação ao próprio processo e elas ficam de fato indignadas e resignadas e querem às vezes até conversar com a gente para explicar alguma coisa. Claro, tem os dois lados. Tem o cidadão de má fé, que pode ter sido o caso. Era esse exatamente o caso. Tem o cidadão de boa fé. E a gente percebe, né, Daniel, quando o cidadão está querendo complicar para ganhar tempo. As técnicas de mediação também ajudam, né, nessa percepção. Cara, porque esse processo específico, eu não vou mergulhar não para não fugir do assunto, mas foi uma precatória, e aí quando é despejo, é uma carga mais pesada, né? Então eu prefiro dar uma olhada no que aconteceu para entender quem são as pessoas. Despejo, você vai despejar alguém, apesar de não ser uma família, né? Ser pessoa jurídica. Mas mesmo assim eu fui lá ler. E eu vi que o cara estava ocupando aquele terreno muito grande de forma indevida há vários anos. Aquele terreno era alugado, e ele protelava. O advogado da parte autora já havia me ligado, já me contou uma história. Então eu já sabia com quem eu ia lidar. E apesar de eu ter tentado ser muito simpático, ter me colocado lá à disposição para explicar, falei lá com a funcionária dele, que me atendeu muito bem, mas ele era uma pessoa arrogante. Entendi. E aí quando você está falando com uma pessoa que é arrogante, você tem que virar uma chavinha na sua cabeça e falar, opa, eu tenho que mudar então a forma de lidar com esse tipo de pessoa e ainda assim fazer o meu objetivo ser atendido. Então, como é que eu vou fazer? De novo, outro assunto, né? Mas a gente tem que detectar essas coisas. Sim. Entendi. É bem peculiar essa situação. Peculiar. Pessoa jurídica às vezes parece simples, mas a gente lida com todo tipo de pessoa. E é engraçado porque quanto maior é o poder aquisitivo, mais difícil é da gente lidar. E acontece muito com empresa, com grandes empresários. Muito comum. A gente tem São dificuldade. pessoas que têm influência no mercado, às vezes têm influência política. Por isso que é importante a gente conhecer essas regras para poder achar a solução. Poxa, o representante está criando embaraço, criando dificuldade, tudo bem, eu vou fazer aqui na pessoa do gerente ou eu vou deixar aqui com o responsável pela correspondência. O problema é resolvido, não tem atrito, a gente não se estressa, a gente não estressa o destinatário
atinge a finalidade e cumpre o nosso ato com maior celeridade. Daniel falou em relação à questão política, isso já me ligou diretamente ao Estado e me ligou diretamente aos órgãos públicos. Funciona da mesma forma ou tem alguma peculiaridade, alguma coisa diferente, alguma exceção para você fazer essa mesma abordagem, né, em órgãos públicos? Tá, a regra da pessoa jurídica de direito público, a gente vai para estados, União, município, autarquias, é meio eletrônico. Tá. Mesma regra, meio eletrônico. A gente tem uma exceção aí porque a gente não pode fazer por correio. Tem exceção lá no 247, sempre teve, de que essas pessoas jurídicas não podem ser citadas, e é bom ressaltar, citadas. Intimadas podem, é diferente. Intimação é sempre por meio eletrônico, por correio. Mas na citação tem aqueles casos, né? Menor incapaz, ações de Estado e as pessoas jurídicas de direito público. Então fica um pouco difícil de aplicar a regra do 248. Assim como no criminal, que o Daniel perguntou, nesse caso fica difícil a gente deixar com qualquer responsável. A gente não vai ter um gerente, a gente não vai ter um administrador, porque esse artigo ele é específico para pessoas jurídicas de direito privado. Então, a gente fica mais uma vez numa zona um pouco cinzenta. A gente tem que procurar o representante daquela entidade e a gente pode se fazer valer da teoria da aparência. Ela continua valendo para o Estado. Por ser Estado, por haver um interesse público maior, inclusive existem prazos maiores para impugnar, para contestar, é bom, sempre que possível, a gente procurar o representante legal. Isso não impede de a gente procurar o substituto, o responsável pelo órgão. Às vezes não tem nenhuma procuração, não tem uma portaria, mas a pessoa se coloca como responsável. Não, sou eu que recebo as ordens judiciais, todas vêm para mim. Eu sou um chefe de gabinete aqui, eu sou do próprio protocolo, mas eu estou autorizado a receber as comunicações processuais. O setor jurídico também. Muito comum. Pode dizer, embora o setor jurídico deva ter uma procuração, uma portaria, autorizando a receber citação, mas sendo verbal, a gente pode considerar consigna na certidão, efetuei a citação através da pessoa que se declarou responsável por recebê-la, declara o nome e faz. Mas aí é aquela coisa, não dá para chegar meio que para qualquer um. A gente tem que ser mais direcionado. Sim. Então isso se aplica também na questão do microempreendedor individual, do EI também, ou não? É aquilo que o Daniel comentou no começo, né? Foi porque o Daniel falou lá atrás que não necessariamente eram pessoas jurídicas. Isso. Que eu deixei a galera curiosa. Aí, Essa é a hora, né? Aí a gente está indo para o direito empresarial, a gente está fugindo bastante do processo civil e está indo para o direito civil e direito empresarial, que às vezes a gente pensa que não precisa conhecer. Enfim, MEI e EI, como o Daniel falou, não são exatamente pessoas jurídicas. Fale-me mais sobre isso. Apesar de ter um CNPJ. Confuso. São pessoas físicas que exercem atividade empresária, o que é diferente de uma empresa. Uma empresa tem outra natureza jurídica. Quando a gente está no empresário individual, a própria pessoa física é que exerce a atividade. E por que eu tenho o CNPJ? Para que serve? Não é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? É um cadastro para fins fiscais, para que você tenha vantagens fiscais, benefícios fiscais. Mas isso não transforma você em uma pessoa jurídica. Logo, eu não posso utilizar a regra de pessoas jurídicas para um microempresário individual ou para um empresário individual. É uma pessoa física, tanto para questões de comunicação processual, impenhorabilidade ou penhorabilidade de bens, responsabilidade. A responsabilidade é ilimitada. Diferente da regra das pessoas jurídicas, que tem uma responsabilidade patrimonial limitada, aquele capital social da empresa, ou seja, não atinge os bens dos sócios. Quando a gente vai para o microempresário individual e para o empresário individual, a gente não tem essa proteção do patrimônio. Por quê? Porque é o próprio cidadão que exerce a atividade. Então eu tenho que tratar ele como uma pessoa física. Entendi. Essa é a resposta. Eu não posso chegar, por exemplo, num mercadinho, digamos que seja um empresário individual que exerce essa atividade, e fazer a citação ali através de qualquer funcionário do mercadinho. Eu não devo. Eu não estou dizendo que vai ser nulo. Não.
Tá. Se atingir a finalidade, 277, instrumentalidade das formas, pode ser válido, mas a gente deve evitar, porque não é pessoa jurídica, a gente trata como pessoa física. Entendi. Então, no caso, é como você falou, né? Para uma questão tributária, né? Sim, E para questões fiscais, tributárias. alguns benefícios, né? Em relação Exatamente. E o EI e o MEI também podem ter funcionários. É uma quantidade muito limitada ali, eu não tenho a... certeza agora. Se é um, 1, 2 ou até 3 eu não tenho certeza, mas o fato é que pode ter funcionário, posso contratar alguém para trabalhar para mim, né? Ele ser o gerente do microempresário individual e de repente esse cara ser o responsável por receber as correspondências. Olha que coisa, né? Porque eu tenho lá, eu posso ter um mercadinho, o endereço físico e lá dentro eu ter, poxa, o caixa do mercadinho é o gerente do mercadinho, normalmente é um negócio familiar, pequeno, Sim. e é aquela pessoa responsável por receber a correspondência. Então, por que não? Se atingir a finalidade do ato. Mais uma zona cinzenta. Mais uma. A gente está na terceira já. Aqui, no caso, não há uma pessoa jurídica, mas quando a gente olha para a estrutura, né, é muito parecido. Eu tenho essa organização de empresa, às vezes, por menor que ela seja. Então, não significa, mais uma vez, que vai ser um ato nulo. Posso fazer? Até posso, mas é bom evitar. Porque a pessoa pode arguir uma nulidade, dizendo que não se aplica o 248, porque não é pessoa jurídica. E ainda assim é difícil para o oficial de justiça que está com o mandado em mãos, porque você tem ali o nome da empresa, tem o CNPJ, o endereço, e é isso que você tem. Poxa, mas essa pessoa aqui é um empresário individual? Isso aqui, qual é a característica? Você tem que entender um pouquinho de direito empresarial. Aí eu preciso entender desse detalhe e eu preciso perguntar para as pessoas algo que normalmente não está no mandato. Não, a gente pode identificar qual é o mais fácil, a regra geral. Vai ter escrito o nome da pessoa física e do lado vai ter EI ou vai ter MEI. Será que vale? Normalmente tem. Se tiver MEI ou EI, eu já identifico que não é uma pessoa jurídica. Se tiver só o nome da pessoa, também não é empresa. Também, pessoa por outro física. lado, é comum ver limitada, EPP, é comum para pessoas jurídicas vir. Quando vem só o nome da pessoa no mandado e do lado vem um CNPJ, o nome de uma pessoa física e um CNPJ provavelmente é um EI ou um MEI. Entendi. Legal, eu não sabia. Dessa parte realmente não sabia. Legal e confuso, né? É a área cinzenta, né? Como o Mauro falou. Aí agora partindo já para outro extremo, mas falando ainda principalmente sobre essa questão, vou voltar lá da comunicação eletrônica que vocês falaram algumas vezes, né? WhatsApp, e-mail, enfim, correio, tudo mais. Presumo que cartas precatórias também sejam do mesmo jeito, né? Como assim? Em vez de você ter todo aquele rolê de fazer essa questão da carta precatória, de abrir outro processo lá e tal, eu acho que uma empresa em outro estado. em outro estado, em outro local, eu acho que também pode ser feito pela comunicação eletrônica. Principalmente nesse caso. Principalmente. É o mesmo artigo, 247, porque a citação é feita por correio ou por meio eletrônico para qualquer comarca do país. Não preciso gerar uma precatória. Quando eu gero uma precatória, eu coloco um monte de gente nesse processo. Eu coloco outros juízes, outros analistas, técnicos, oficial de justiça. É uma porção de gente que vai atuar. Mais custos, mais tempo. Só para você ter uma ideia, num resumo aqui, quando eu preciso citar uma empresa em outro estado, cara, e eu não vou pelo meio eletrônico ou correio, eu preciso mandar uma ordem, né, mandar uma carta precatória para o juiz de outro estado. Lá ele recebe, abre um outro processo novo lá no estado deprecado. E aí a equipe, o time de lá do outro estado, vai fazer lá as análises iniciais, vai sair um despacho, vai mandar o oficial de justiça se deslocar ao endereço X, que vai fazer uma certidão, e o juiz vai devolver a carta Eu precatória. já cansei só de ouvir você falando Tudo desnecessário, você tem total razão. Uma ligação, um WhatsApp, um e-mail. Resolveu, né? E mesmo que não resolva, uma carta. Correspondência vai direto e volta à empresa. Não tem como ser nula uma correspondência que chega na sede da empresa. Aí o colega chega e fala para mim, Daniel, eu fui lá nessa empresa, ele não falou, né, mas eu li a certidão dele. Eu fui lá nessa empresa e aí eu percebi que a empresa não funciona lá e os atuais funcionários da nova empresa me falaram que essa empresa ela se mudou lá para, acho que foi Minas Gerais, se mudou lá para Minas. E tá aqui o telefone e tal do antigo dono. O que esse cara fez?
devolveu o mandado, dizendo que a empresa se mudou para Minas, segue o telefone em anexo e tal, expressa-se carta precatória, sugeriu o oficial de justiça. Porque ele mesmo, naquele momento, não pegou o telefonezinho dele ali, tentou procurar a pessoa e resolveu o problema ali mesmo. Pois é. Pois é, insegurança. Às vezes isso acontece com os próprios colegas, num zoneamento no próprio estado, na própria capital. Eu vou fazer uma diligência, já aconteceu também, e é legal a gente dar esse tipo de exemplo porque desperta a curiosidade e às vezes a turma, né, segue um procedimento mais fluido. O mandado foi distribuído para o colega, que é de um zoneamento X, que foi na casa lá da pessoa, não sei qual que é o processo, não importa. O fato é que foi na casa da pessoa e a mãe talvez falou, olha, o meu filho não mora mais aqui comigo, ele mora agora lá no outro bairro e segue o telefone dele. Que é outro zoneamento. Que é outro zoneamento. Aí o colega telefonou pro cara, se identificou, etc. E falou, me informa o seu endereço atual. E o destinatário informou o endereço atual. Pois é, certidão. Eu vou devolver para que esse mandado seja redistribuído, porque o endereço dele é em outro zoneamento, que não o meu. Não podia o colega ter resolvido ali na hora? Seria estar com o telefone. Ao invés de devolve o mandado, vai para a administração, redistribui, vai para outro oficial de justiça. Ah, meu Deus do céu, tá na mão, você já está falando com a pessoa. Então é comunicação processual, eu preciso que a comunicação chegue ao destinatário. O WhatsApp é meio. Que maravilha. E é essa a ideia. Gostou? Continua acompanhando o nosso canal, vai no site, vai seguir a gente também nas redes sociais, compartilha, comenta, continua o chat aqui do lado que ainda vai ficar rolando durante mais um tempinho, tá bom? E até o próximo podcast da Escola de Oficiais.